apresentação sobre o Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas. Ele tem um nome comprido, né? Então, a gente chama ele de OBTEIA, um observatório e também uma teia de saberes e práticas, que tem a ver com o método de trabalho que esse observatório realiza, que é tendo um grupo ampliado de participantes no observatório, para além de uma equipe na UNB. Esse é um observatório que fica na Universidade de Brasília, junto ao Núcleo de Estudos de Saúde Pública, né? E é um observatório que é um dos eixos da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Água. Essa política, quando foi sancionada em 2011, ela vem com um dos eixos, que é exatamente o monitoramento. E esse monitoramento, então, se dá a partir do observatório. Quais são os objetivos, então, desse observatório? Está em avaliar a implementação da política, e ela é uma política transversal, ela se dá a partir da implementação das diversas políticas de saúde nos espaços, né, do campo, floresta e águas. Então, como observar a implementação da política de saúde do homem, da mulher, do idoso, da criança, e todas as outras políticas de saúde nesses espaços, nesses territórios do campo, floresta e água. Avaliar e construir indicadores para isso. A política ela indica a necessidade de construir indicadores, ter novos métodos de análise para avaliar a política pública. Então, a gente trabalha com análise de dados secundários, né, de bases de dados, e olhares para as outras políticas públicas existentes, e também com o trabalho junto a territórios, que a gente vai dar uma olhadinha logo aqui. Outro objetivo é realizar pesquisas qualitativas e quantitativas e ser ferramenta para as lutas cotidianas. Esse é um observatório que está localizado na Universidade de Brasília, tem a participação de pesquisadores acadêmicos e tem a participação dos movimentos sociais. Na verdade, o observatório ele é criado a partir dos movimentos sociais no Grupo da Terra. A gente vai dar uma olhada aqui um pouco na linha do tempo, como é isso. E também tem a participação de gestores e trabalhadores do SUS. Então, quando a gente fala aqui em lutas cotidianas, porque a gente está pensando num observatório que consiga trazer elementos para a luta e conquista da política pública de saúde nos diferentes rincões do Brasil. Então, aqui, como que a política traz, né, o que se entende por populações do campo, floresta e águas. A gente vê que a gente não usa aqui, a política não usa o termo rural, né? E, inclusive, tem algumas pesquisas que dizem que o rural, geralmente, ele está relacionado a uma oposição à cidade, né? Esse rural que não é dito que é tão diverso. E todo o debate dentro do Grupo da Terra, que surge em 2003, né, para poder acompanhar a implementação de políticas de saúde, traz à tona isso. Quer dizer, o rural ele não é simplesmente a oposição da cidade. O rural é muito diverso. E, nessa diversidade, se olha, então, para esses 3 espaços. Então, a trajetória do OBTEIA, né? A política ela é sancionada em 2011. Lá em 2011 mesmo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem a ideia de criar, então, esse observatório, né, que está previsto lá na política como um eixo para monitoramento. Por dificuldades de gestão, de chegar ao recurso, gerenciar e tudo mais dentro da Universidade de Brasília, acabou atrasando um tanto até que esse observatório se constituísse. E essa ideia do Movimento Sem Terra, então, ela vai ser implementada um pouco mais adiante, né? A Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde volta a procurar o UNB, né, para, então, se constituir o observatório. Lá em 2012, o Grupo da Terra, que é composto por vários movimentos sociais e é iniciado em 2003, faz esse debate dos grandes objetivos do observatório, o que ele deve fazer, o que deve olhar, quais são as metas. Em fevereiro de 2013, há uma oficina de planejamento estratégico com o comitê gestor desse observatório.
Mais adiante, em maio, a gente realiza a primeira oficina com a teia de pesquisadores acadêmicos e populares. Então, é uma das primeiras ações efetivas do observatório é reunir as pessoas que já estão pesquisando o tema, tanto da universidade, e aqui aí tem uma participação forte, por exemplo, do pessoal da Universidade do Ceará, né, que já vinha pesquisando o tema, o pessoal ligado à campanha contra os agrotóxicos também, o pessoal da Fiocruz, quer dizer, se reúnem pessoas que já estão estudando o tema nessa oficina. O pessoal dos movimentos sociais, há movimentos sociais que têm setor específico de saúde, então, chama esse pessoal para ver, porque rumos, né, e quais trabalhos e como podemos trabalhar juntos no observatório. Em julho de 2013, tem uma avaliação do Grupo da Terra dos primeiros resultados, né, oriundos dessa oficina. Setembro de 2013, há um encontro, o segundo encontro de saúde do Campo Floresta e Águas, porque, bom, já fazia 2 anos que a política tinha sido sancionada. Então, o pessoal se reúne para fazer uma avaliação quais são os passos que se alcançou até ali, e ali se lança, efetivamente, o observatório dentro desse encontro. Em dezembro, a gente realiza uma reunião do comitê gestor e a segunda oficina da TEIA, e aí temos mais uma caminhada aqui que chega até o ano de 2014. Acho que por aqui a gente já consegue ver um pouco como é que a gente se organiza. Falei aqui de conselho gestor, né, um grupo gestor ampliado, onde a gente tem os movimentos sociais representados pelo Grupo da Terra, temos o pessoal de universidades, como da Fiocruz, presente lá, o pessoal do Ministério da Saúde, e dentro do grupo gestor também participando, então, aí em diálogo, o grupo executivo, que é um grupo multidisciplinar, onde tem gente que é da comunicação, tem sanitarista, tem pedagogo, tem epidemiologista, tem sociólogo, enfim, um grupo multidisciplinar que vai fazendo o trabalho mais cotidiano do observatório. E relacionado com isso, então, a teia de pesquisadores. Aqui são as metas do observatório, a gente tem um portal já, tem a meta de lançar um livro, uma revista científica. A revista a gente vai lançar hoje à noite, aqui fazer um dos lançamentos, inclusive. Ter um caderno popular, porque o método está embrenhado de um diálogo de saberes. A gente não está falando apenas de um espaço onde a academia produz dados e pesquisas e oferece para a sociedade, mas um espaço onde também o saber popular está presente e consegue dialogar com esse saber acadêmico, produzindo dados sobre saúde, né? Então, a gente ter revista acadêmica, ter caderno popular, ter diferentes formas de poder divulgar os nossos dados. E aqui o que a gente já fez, um pouco tem lá no nosso site que a gente pode dar uma olhada. E a etapa que a gente está indo agora é a etapa que se relaciona diretamente com o aspecto território. Nós vamos trabalhar em 9 territórios, e aqui estão localizados eles. Esses territórios têm diferentes organizações geográficas, né? Então, a gente tem desde o território do Vale do São Francisco, que pega algumas cidades, ou então o território da cidade de Itauá. Quer dizer, a gente tem diferentes territórios aqui, compreendendo o território, né, como um tecido social complexo, raízes históricas, enfim, uma compreensão de território oriunda lá do Milton Santos, né, e que pode ter diferentes configurações. Os indicadores a gente vai construir nessa pesquisa territorial. Nesse momento, a gente ainda não tem, vai ser uma construção indo lá no território. E aí, tem alguns desafios, acho que só para colocar um deles é que as populações do campo, floresta e água são invisibilizadas em muitos bancos de dados. São poucos os bancos de dados que conseguem trazer o aspecto do rural. Então, quando a gente vai falar e fazer pesquisa sobre saúde, a gente tem essa dificuldade de conseguir identificar. E dar visibilidade também para as demandas que essa população tem, né? Então, são 2 desafios grandes, assim, dar visibilidade para as demandas, mas conseguir também localizar essas demandas em dados já existentes, porque é invisibilizado. E aí, para quem quiser também visitar o nosso site, tem algumas ferramentas de interação, como esse mapa, onde o pessoal pode contar um pouco como é que está o acesso à saúde no lugar onde vive e ver o que já foi implementado da política.